Juntas somos mais fortes. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Como assim eu uso máscara, mas não me calo, né? Tá vendo que tem uma brincadeira com uma antítese aí? Eu uso máscara, mas não me calo. Ou seja, eu uso máscara, que é um negócio que tampa a minha cara, mas não é por isso que eu vou me calar. Entendeu? Essa é a dualidade da coisa. Conseguiu entender isso? Em tempos de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Você tem que saber na hora, antes de olhar as alternativas, você já tem que saber olhar para isso aqui e falar assim, ó, qual o objetivo desse cartaz? Acabou. Tem que saber dizer isso. Qual o objetivo desse cartaz? Nunca confunda o objetivo de um cartaz. Por exemplo, o objetivo desse cartaz aqui é conscientizar os homens para que eles parem de bater nas mulheres? Não. Ele é sobre homem batendo em mulher, mas não é para conscientizar os homens sobre isso. Ele é para proibir de bater em mulher? Claro que não. Ele é para informar que tem uma lei que diz que a mulher não pode apanhar? Não, tá? Ele é para estimular a denúncia. Acabou. O comando dele é esse, tá bom? A gente está alertando para o aumento da violência contra a mulher, mas depois de alertar, a gente faz o quê? Não se cale, denuncie. Essa é a ordem que o cartaz dá. Ele dá duas ordens: não se cale e denuncie. Deixa eu só te fazer uma pergunta, que não, você vai ver agora por que eu sou o melhor professor do Brasil, tá? Porque eu não vou resolver essa questão não. Eu vou criar outra questão para você responder primeiro, tá bom? Eu vou criar uma outra questão primeiro para você responder, porque essa aqui já caiu. Então eu quero que você responda, eu acho que vai cair esse ano. Se ele te perguntasse aqui agora, ó, qual mecanismo linguístico o autor do cartaz usou para estimular a denúncia? Teria uma opção lá que dizia assim, ó, uso de verbos no imperativo. Tu marcava essa. Não se cale, denuncie. Isso, verbo no imperativo é verbo que dá um comando. Você tá entendendo? Faça isso, né? Levante, né? Clique no like, né? Clique. Verbo que dá um comando. Então, esse é o mecanismo que foi usado, né? Esse comando para quem tá lendo. Não se cale, denuncie. Tá dando uma ordem quem tá lendo, né? Isso é muito importante de você ter em mente, tá? Esse anúncio publicitário veiculado durante o contexto da pandemia de Covid-19 tem por finalidade, ou seja, qual é a finalidade dele? Por que ele existe, né? A finalidade dele é divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. Porra, não sei, né? Sabe por quê? É aqui que vem o problema, né? Em algum momento, galera, responde pra mim, em algum momento esse anúncio aqui está divulgando o canal canal telefônico de atendimento? Fala sério, em algum momento ele está divulgando o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher, né? Está sim. Ele divulga aqui em cima, né? Fala, Disque 180. Está, né? Lembrando, e aqui também é uma ordem, né? Ele até fala Disque 180. Só que você acha mesmo que o objetivo do... Aqui, ó, o anúncio publicitário, ele tem esse objetivo em geral? Claro que não. Se o objetivo dele fosse esse, ele diria assim, ó, em tempos de isolamento social é mais importante do que nunca você saber que o número de telefone da Defensoria Pública contra a Mulher é 180. Não esqueça que é 180. Ligue 180. Isso aqui é uma coisa periférica no texto. Isso aqui tá aqui em cima. Disque 180. Mas isso não é o principal do texto, tá bom? Não tenha dúvida disso, não é o principal, certo? Então a finalidade dele não é essa, divulgar o canal telefônico, embora ele até faça isso de certa forma, né? Ele dá uma ordem, diz que 180, mas ele não tá, ó, só pra você saber, o canal é 180, ele não tá divulgando isso. Informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Eu te pergunto, em algum momento eles fazem isso? Em algum momento tá informando aqui que existe uma entidade para defender a mulher que é vítima de violência? Com certeza, né? Ele chega a falar aqui, ó, olha só, a Defensoria Pública alerta para aumento. A Defensoria não para. Então aqui, de certa forma, ele fala assim, ó, a Defensoria não para na pandemia. Mas a finalidade principal do texto não é essa, né? É óbvio, isso é uma coisa periférica. Ele só fala assim, ó, a Defensoria não para, ó, a Defensoria alerta. Mas alerta do quê? Alerta para o aumento dos casos de violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. A finalidade é essa, tá? Então, também não vamos cair nessa armadilha, né? De pensar que o texto é para informar sobre a atuação. Se a letra B fosse verdade, o que teria que ser o texto? Teria que ser um texto falando assim, ó... você sabia que a Defensoria Pública da Mulher está trabalhando mais do que nunca? Você sabia que existe um órgão especializado em defender a mulher vítima de violência doméstica? Sabia que esse órgão existe há tantos anos e vem defendendo a mulher o tempo todo? Aí sim, a gente poderia dizer que é para evidenciar, né, que é para informar a atuação
dessa entidade, mas isso não está acontecendo. Letra C. Evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher. Mesma coisa. Letra C, a letra C só se o texto falasse assim, sabia que em 2020 a Defensoria Pública socorreu mais de 5 mil mulheres, socorreu mais de 10 mil mulheres, a gente está trabalhando pra cacete. Você entendeu a diferença? Isso sim é você ter um texto que está evidenciando o trabalho da Defensoria Pública. Percebeu? Conseguiu visualizar isso? Tá visualizando? Não é esse o objetivo do texto, claramente, né? Agora, a letra D. Alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Essa aqui é do cacete. Traiçoeira pra porra, né? Porque, olha só, em tempos de isolamento, a Defensoria alerta pro aumento da violência contra a mulher. Por que essa daqui é tão traiçoeira, né? Porque, olha só, o texto é para alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher. Galera, presta atenção agora. Agora eu vou falar pra você um negócio que tu vai aprender e agora, em 2024, não é nem 2024, isso vai, presta atenção aqui agora que você vai entender, isso vai literalmente salvar várias questões pra tu. Esse negócio de alertar a sociedade sobre o aumento da violência tá bem aqui, ó. Alerta para o aumento da violência contra a mulher. Mas nunca se confunda. Isso só foi dito. Você lembra que desde o início eu falei, eu não tinha resolvido ainda a questão e eu falei no início, né? Isso só foi dito para dar o pano para ele dar essa ordem aqui, entendeu? A única razão de falar assim, a gente alerta para o aumento da violência contra a mulher é para ele depois falar assim, não se cale, denuncie. Se eu fizesse um cartaz, olha só, se eu falar assim, tem muito acidente acontecendo. Tem muito acidente de carro acontecendo, né? Não beba no volante. Eu te pergunto agora, e aí? Qual que é o objetivo desse cartaz aqui? Aí você vai falar assim, é alertar as pessoas de que tem muito acidente acontecendo? Você tá entendendo a dinâmica? É alertar a sociedade que tem muito acidente acontecendo? Não! É dar uma ordem, é coibir o álcool no volante. Você entendeu? Eu só usei isso aqui para poder ser o background, o pano de fundo da ordem. Eu só usei para contextualizar o que eu vou falar, entendeu? Mas o que é? Olha que palavra linda. Olha que palavra linda. Finalidade. O que é finalidade? Finalidade não é o fim. Finalidade não é o final. Finalidade não é para qual fim, para qual objetivo algo se orienta. Então é claro que eu vou olhar o quê? Principalmente para, não literalmente só, eu vou olhar sempre para baixo do anúncio. Pode ser que não, mas eu vou olhar para pro movimento final do anúncio, ou seja, para que o anúncio serviu. Olha que foda, não, essa explodiu a cabeça, não explodiu, né? A finalidade é o quê? Ele pergunta aqui, a finalidade, tá escrito aqui, qual é a finalidade? A finalidade é essa daqui, é justamente o fim do anúncio, né? Pode não ser literalmente o fim, pode não ser a última linha, mas, né, não é coincidência de que seja nesse caso, né? A finalidade, ou seja, tudo que veio antes foi usado para isso, né? O fato dele ter dito, eu uso máscara, mas não me calo, a defensoria não para, diz que 180 em tempo, a defensoria alerta que a violência aumentou, é tudo para quê? Para incentivar que o público feminino denuncie crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Esse é o objetivo. O público-alvo do cartaz são as mulheres que sofrem violência. A função social do cartaz não é contar para as pessoas que têm violência, contar que a defensoria age, contar que a defensoria trabalha. A função social é incentivar que a mulher denuncie, para a mulher saber que ela não está sozinha, que a defensoria não para, que a defensoria está com ela.